Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Corações cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago 5:5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, no Grupo Espírita Francisco de Assis. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje a gente dá continuidade aqui no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Nós estamos dentro de um item que se chama Da Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores. Essa sessão, ela possui
quatro itens, que são os 18, 19, 20 e 21. Então vamos lá. O primeiro item, que é o item 18, diz assim: a prece é clamada pelos espíritos que sofrem. A prece é útil para os espíritos, né? Porque quando esses espíritos que sofrem, eles percebem que eles são lembrados, né? Eles percebem que nós pensamos neles, eles têm esse sentimento de que não estão abandonados. Eles se sentem menos felizes. E ele destaca que não só isso, né? A prece tem uma ação sobre eles ainda mais direta, porque é capaz de lhes impulsionar, né, a coragem, assim, fazendo com que eles possam, de alguma maneira, desenvolver uma vontade, um desejo, né, de se elevar pelo arrependimento e desenvolver essa vontade de reparação, né? E isso vai fazer com que eles consigam, né, assim, se afastar desse pensamento do mal, né? Ela pode abreviar os sentimentos, os sofrimentos desses espíritos, né? E a gente tem que lembrar que nós já estudamos nesse capítulo que sempre que a gente faz uma prece sincera, essa prece ela vai chegar no seu destino, né? Porque todos nós estamos aqui envoltos nessa energia cósmica universal e que o pensamento consegue imprimir, né? Deixa uma marca no fluido cósmico universal, e essa impressão ela consegue de alguma maneira ser transmitida sem nenhuma perda de informação até aquele espírito para o qual nós estamos dirigindo nossa prece. Então ela vai chegar até eles. Esse é o item 18. O item 19 fala sobre pessoas que, assim, se negam a admitir, né, a prece por aqueles que não estão mais aqui, a prece pelos mortos, né? Porque esse grupo de pessoas imagina que quando o ser não mais está aqui, né, eu vou chamar aqui de morte, né, o ser morreu, existem apenas duas possibilidades para este ser, né, que no caso ou é salva, né, ou está condenada a penas eternas. E que, de acordo com essa hipótese desse grupo de pessoas, se o ser já está salvo, por que fazer uma prece para ele, já que ele já está salvo? E se ele não está salvo, mas ele é culpado e vai sofrer o que ele acredita ser pena eterna, por que faríamos uma prece se a pena, né, a qual ele está sujeito não terá fim, né? Esse seria o argumento desse grupo de pessoas. E existe uma pergunta muito interessante aqui no Evangelho, que é o seguinte: perguntamos se nessa hipótese é lógico, é caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados. Ele vai dar uma série de exemplos assim, para essa pergunta, né, a resposta é muito imediata. Recusar a prece não seria cristão, né? Recusar a prece não seria cristão. E ele dá uma série de exemplos. Aqui mesmo nós, quando vemos um indivíduo, né, que está em sofrimento, mesmo que a gente não consiga, por exemplo, fazer com que aquele sofrimento termine imediatamente, será que não é o papel de cada um de nós, o papel de quem é cristão, tentar, de alguma forma, amenizar um pouco aquele sofrimento, né? Se nós temos essa possibilidade de aliviar minimamente o sofrimento de alguém,
por que não o faríamos? Não é? E por isso que foi feita essa pergunta, né? Quer dizer, seria cristão tentar ou ignorar, né? Ignorar a possibilidade de se aliviar minimamente o sofrimento daquele, e ainda dentro dessa hipótese, se a hipótese é aquele ser vai sofrer eternamente, se nós nos baseamos na lei do amor, na lei, né, que Jesus trouxe para nós, né, por que nós então não faríamos algo minimamente para tentar aliviar esse sofrimento? E ele volta então nessa hipótese, ele chama atenção, quer dizer, uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a crença de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. Então, o que ele diz, né, com relação a essa hipótese e essa forma de pensar, o que ele nos diz devemos então refletir sobre o que verdadeiramente acreditamos, e no caso, se somos cristãos, nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus, que nos pede para amar ao próximo, porque somos todos irmãos, né? Somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, se nós temos que amar ao próximo, né, então nós temos que amar também aquele que se encontra em uma situação difícil, né? Vou interpretar aqui dessa maneira, né? O espírito que estaria condenado, né? Então, também é nosso irmão. Então, cabe a nós, se seguimos a lei do amor, né, vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aí ele faz um outro comentário. Ok, então, se as penas não são eternas, isso não implica que não existam penas. Isso é importante, quer dizer, ele traz esse ponto. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Porque se assim não fosse, Deus, né, iria, quer dizer, Deus não iria ser justo, né? Porque se alguns então agem de forma inadequada, nós sabemos que, devido à lei de ação e reação, um comportamento inadequado vai gerar, né, reações, e que nós, como seres que devemos ser responsáveis, vamos então ter que lidar com novas situações que serão a resposta imediata ao nosso comportamento inadequado. Por isso que ele diz, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. E aí ele continua, ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem, né? E agora ele avança um pouco mais e diz o seguinte, existem assim outras pessoas ou um outro grupo de pessoas que poderia ter o seguinte argumento. Ora, as leis divinas são imutáveis. Logo, se um ser, né, um espírito, né, ele se encontra lá sofrendo, isso porque ele violou uma lei, agiu de forma inadequada, e hoje em dia ele está numa situação, vou chamar assim, de não harmonia, de sofrimento, por conta desse comportamento que ele teve, e esse sofrimento no qual ele se encontra, na verdade, veio por conta de uma lei divina, né? A lei de ação e reação. Então, o que nós temos que fazer? A gente não vai fazer nada. Esse seria o argumento de uns, né?
que seria isso? Deus, dizem eles, não pode mudar suas decisões a pedido de suas criaturas. Ou seja, de que adiantaria nós fazermos uma prece por um espírito que está sofrendo, se esse espírito está sofrendo, na verdade, por uma consequência de seu próprio comportamento e uma consequência natural das leis divinas. Então, por que Deus vai mudar, né? Vai quebrar sua lei porque nós estamos fazendo uma prece ou pedido? E aí existe uma conclusão, né, que é uma conclusão que não tem lógica, que seria essa: o homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e adorar. Essa seria a hipótese desse grupo, né, que pensaria dessa maneira, de que não adiantaria fazer a prece porque nós não podemos quebrar as leis de Deus. E aí o comentário é muito direto. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem se encontra mais maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. E aí ele volta, né, ao ponto desse dogma da eternidade absoluta das penas. Porque ele chama atenção para o fato de que quando se adota essa hipótese, será ignorado o fato de que esse ser, né, que está sofrendo uma penalidade, ele pode vir a se arrepender, né? Ou ele pode também, após se arrepender, começar a desenvolver dentro de si uma vontade de se melhorar. Então, quando se adota essa hipótese da pena eterna, né, isso é ignorado, né, e todo o sentimento de melhora dele, né, é ignorado, e ele estaria condenado a permanecer perpetuamente no mal. Né? E do ponto de vista de se ter um tempo específico de pena, né? Quer dizer, se um espírito ou um ser está condenado a ter um período com início e fim, né, de responsabilidade pelos seus atos, eu vou chamar assim de pena, quem disse que ao término desse período ele terá se tornado um ser melhor? Né? E quem disse que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, este ser não será tão mau quanto antes? E quando ele faz, então, uma retomada dessas duas hipóteses, ele diz assim: no primeiro caso, ou seja, no caso de uma pena eterna, quando se ignora a possibilidade de que o ser pode melhorar, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. E no segundo caso, quando se dá uma pena com início e fim, poderíamos agraciar aquele que permaneceu culpado. E aí ele chama a atenção que, na verdade, essa forma de pensar, né, de que você teria uma pena para sempre, ou uma pena com um início e fim já pré-determinado, não é a forma como a lei de Deus se dá. Porque ele diz que a lei de Deus é mais previdente que essa, porque a lei de Deus é justa, ela é equitativa e ela é misericordiosa. Ela não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja, porque a pena, né, ou associada à lei de Deus, diz o seguinte: o homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. Isso nós sabemos, né? Que, assim, como nós mencionamos anteriormente, nossos comportamentos inadequados terão repercussão. E nós somos responsáveis por esse comportamento inadequado. Então, se somos responsáveis, nós então teremos, de alguma maneira, de trabalhar
né, vivenciar experiências, vou chamar assim, talvez mais duras, talvez mais amargas, mas que serão experiências, consequência direta de um comportamento inadequado, que então nos permitirão aprender algo mais para que possamos então evoluir e continuar nossa jornada. E aí ele usa a palavra castigo, cara. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Indeterminada no seguinte sentido: não é que existe uma tabela e diz esse tipo de falta ou esse tipo de comportamento inadequado, né, levará a uma pena de tantas semanas, ou tantas décadas, ou tantos anos. Não. Ela é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. Significa que a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Ou seja, se o espírito ele permanece, né, com pensamentos voltados para o mal, com vontade, né, de praticar atos que são maus, aí sim essa pena vai durar mais e mais, né? E seria, em uma situação limite, perpétua se a obstinação fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento chega logo. E desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e vai lhe enviar a esperança. Agora, não basta apenas o remorso, pois é preciso a reparação. E a gente sabe que nós temos, né, por bondade de Deus, por Ele ser tão amoroso, que nós vamos ter oportunidades de reparação. Assim como aquele espírito que está sofrendo hoje terá oportunidade de reparação. O culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. E o homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou até mesmo prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem, ou seja, isso vale para nós, né? A nossa felicidade ou infelicidade depende da nossa vontade de fazer o bem. E a nossa felicidade, ela é uma conquista, né? Ela não será entregue para nós, assim, aqui está tudo que você quer. E aí nós vamos ficar felizes. Não, nós vamos conquistar essa felicidade. Essa felicidade é uma conquista. E nós sabemos que é uma conquista que tem a ver com, assim, as nossas conquistas morais, né? O nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual, que vai gerar, né, esse sentimento de felicidade e de completude. E ele continua falando sobre a questão das penas. Tal é a lei. Lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Então agora a gente volta para a questão do espírito que está em sofrimento. O espírito culpado e infeliz pode assim sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que falta é a vontade, a força, a coragem. E agora vem o ponto importante. Se por nossas preces nós lhe inspirarmos essa vontade, ou seja, se inspirarmos a vontade ao espírito que sofre, se a partir de nossas preces nós encorajarmos aqueles que sofrem, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, ou seja, não precisamos solicitar a Deus que quebre suas leis, né? Mas se nós conseguirmos inspirar o espírito que sofre, se nós conseguimos assim fazer com que ele sinta vontade de se desenvolver, que ele consiga entender que ele pode desenvolver a coragem, que ele pode se tornar um ser melhor, nós vamos nos tornar instrumentos, né, para execução da lei de Deus,
que é a lei de amor e de caridade, e na qual, a partir, né, desse ato, dessa prece por aquele que está sofrendo, nós vamos participar, né, dessa grande obra de Deus, assim, praticando caridade. E esse é o ponto importante aqui, né? Então, que os espíritos que estão sofrendo, existe um motivo para isso, né? Dado que Deus é infinitamente justo e infinitamente bom, e Ele também é infinitamente amoroso. Então, aqueles que sofrem têm esse sofrimento, né? Eles têm que ser responsáveis pelo seu comportamento, mas nós vimos aqui que essa questão das penas, as penas, elas são proporcionais às faltas, claro, e elas também dependem desse arrependimento do ser, da vontade que ele tem de reparar, né, essas faltas. E que a nossa prece pode sim fazer com que ele tenha momentos de clareza, momentos de lucidez, que podem fazer com que ele desenvolva essa coragem, essa vontade, né, de trabalhar, de se tornar um ser, né, uma pessoa melhor. E fazendo isso, nós vamos então, né, estar praticando a lei de amor. Bom, esse é o nosso estudo de hoje, né, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e o quanto ela é importante. É o que a gente vê aqui. Existe uma recomendação, né, de lermos alguns exemplos no Céu e Inferno, então é um convite para que possamos, assim que possível, também fazer uma leitura dos exemplos, de mensagens do livro Céu e Inferno. Então a gente fecha por aqui. Eu desejo uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.